Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade à série de entrevistas referente ao cultivo da oliveira e extração de azeite. No tema de hoje, será abordado os problemas fitossanitários e também a colheita e pós-colheita. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo os pesquisadores responsáveis pelo Projeto Oliva São Paulo, que é um programa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Eu quero desde já estar agradecendo a cada pesquisador, a cada membro do Projeto Oliva São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso faz com que a gente aí traga novas entrevistas para a plataforma. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e também para os seus contatos de WhatsApp. Vamos começar falando sobre as pragas que prejudicam a olivicultura. E a nossa primeira pergunta será feita à doutora Ana Eugênia de Carvalho Campos. Ela é pesquisadora científica e diretora-geral do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Ana Eugênia, conta para a gente sobre a ação e prejuízo causado pelas formigas cortadeiras. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Eugênia de Carvalho Campos, eu sou pesquisadora científica do Instituto Biológico. Minha sede é aqui em São Paulo, eu sou entomologista e tenho trabalhado quase que a minha vida toda profissional com formigas. Então hoje eu vou falar um pouquinho de formigas cortadeiras para vocês nas oliveiras. Então, como em qualquer outra cultura, as formigas cortadeiras elas causam graves problemas, graves perdas, especialmente logo após o plantio. Porém, os danos ocorrem ao longo da cultura, não são somente nas mudas que se percebe danos nas oliveiras. Isso pode ocorrer também nas plantas mais antigas, mais velhas. Então, antes da implantação no pomar de oliveiras, é muito importante verificar na área, avaliar o histórico da área sobre a presença de formigas cortadeiras. Invariavelmente elas ocorrem. Então, qual que é o período antes do plantio ideal para que se faça então um controle? Entre 60 a 70 dias antes de se fazer a implantação do pomar, é importante que se investigue na área, então, se existem ninhos e se houver, ou mesmo se não houver ninhos muito aparentes, porque às vezes os ninhos das formigas cortadeiras são pequenos, a gente não consegue enxergá-los, é interessante fazer, então, um controle na área. Esse controle, normalmente, é feito com iscas tóxicas. Então, hoje no mercado existem iscas de diversas marcas comerciais, porém aquelas à base do ingrediente ativo sulfuramida têm demonstrado maior eficácia, assim como aquelas com o ingrediente ativo fipronil. É muito importante que ao se fazer o controle das formigas cortadeiras nessa área, isso seja feito na época seca do ano. Porque uma vez umedecida com o tempo úmido, as formigas elas não carregam a isca, então ocorre um desperdício aí de recurso financeiro e de produto no ambiente. Então, as épocas mais secas, especialmente aqui na região sudeste, quando começa maio, abril, maio, junho, então é o período ideal para se fazer esse controle, tá? É interessante que após um mês de feito o controle, ocorra o repasse nesse local. Então, você vai avaliar se ainda há ninhos de formigas cortadeiras. E pode-se fazer uma nova aplicação de iscas, contando aí mais ou menos 40, 50 dias após a primeira aplicação. Os grupos de formigas cortadeiras que ocorrem são dois. É a saúva
a Salva já fala um pouco melhor delas, e as quenquéns. As quenquéns são menores do que as saúvas, os seus ninhos não são muito elaborados, normalmente eles são cobertos com palha, tem algumas espécies de formigas que cobrem o ninho com palha, o que dificulta muitas vezes a visualização desses ninhos. Algumas espécies fazem ninhos muito discretos, apenas um orifício no solo. Então, às vezes, é mais fácil identificar a presença da quenquém quando elas fazem trilhas. E isso é mais observado no final da tarde, quando elas normalmente entram em atividade, apesar de poder observar a atividade de quenquéns ao longo do dia. Já as saúvas fazem ninhos mais elaborados. Os ninhos, eles têm montes de terra solta quando esses ninhos são mais antigos, né? O que são os ninhos antigos? A partir de 1 ano, alguns meses, chegando a 1 ano, vocês começam já a observar com os olheiros ativos, por onde vêm as formigas entrando e saindo. Se você for usar iscas tóxicas para controlar as saúvas, é interessante que se encontre esse monte de terra solta e que se faça a medida da maior largura e do maior comprimento desse monte de terra solta, incluindo os olheiros ativos, por onde saem e entram as formigas, nessa área ao redor desse monte de terra solta. Essas duas medidas multiplicadas vão permitir encontrar a área do formigueiro. E a gente calcula 10 gramas de isca para cada metro quadrado de formigueiro. É importante a gente fazer essas medidas para a gente não ter o erro de usar uma subdosagem, ou seja, menos iscas do que necessários. Se acontecer uma subdosagem, você tem que fazer de novo, esperar 40 dias para fazer uma nova aplicação. Já as quenquéns, a gente usa 10 gramas de isca por ninho. Então, a quantidade de isca utilizada na área para formigas quenquéns é bem menor, tá? Após o plantio, uma coisa importante que pode ser feita são as proteções físicas. Então, pode-se usar garrafa PET cortadas em cima, na parte do bocal da garrafa e embaixo, enterrar isso, colocar a muda ali. Aquelas garrafas de refrigerante de 2 litros, mais lisas, tem algumas que são até esverdeadas, elas são bastante lisas e elas impedem que as formigas entrem, subam nessa garrafa para ter acesso à planta. E elas duram aí algum tempo. Mas é importante observar, na época de chuva, se não houve acúmulo de terra na parede dessa garrafa PET, porque isso pode servir de escada para elas escalarem e então conseguirem ter acesso à planta. Quando as plantas são mais velhas, podem-se usar outros aparatos físicos, por exemplo, cone invertido atado, bem atado na planta. E hoje em dia sabe-se que no mercado, especialmente no mercado estrangeiro, mas é possível comprar, adquirir aqui no Brasil, existem algumas colas que se passa no tronco com uma determinada largura, espessura, para que isso impede que a formiga suba na planta e consiga atingir então as folhas da árvore. Um outro tipo de controle que pode ser feito é a termonebulização. A termonebulização ela é uma fumaça tóxica que é introduzida dentro dos ninhos, dos salveiros especialmente, mas daqueles salveiros mais antigos. Então, se tiver na área ninhos mais antigos, é interessante pensar e usar a termonebulização, porque aqueles ninhos que são muito grandes, que têm grandes montes de terra solta, eles costumam ser bem profundos e a quantidade de isca que se usa seria bastante grande. E a termonebulização pode ser uma ferramenta importante aí. Qual o problema da termonebulização? Precisa de equipamento, isso encarece o controle. E precisa de gente também treinada para se fazer o uso do termonebulizador. Então, se introduz por meio desse termonebulizador essa fumaça tóxica, que tem um inseticida atrelado aí a um solvente, normalmente a um óleo, e isso então penetra dentro do formigueiro. E é importante ter uma segunda pessoa fechando, porque essa fumaça começa a sair pelos olheiros adjacentes. Então é importante sair fechando até que finalmente a fumaça pare de sair.
E uma terceira forma de se controlar com produtos químicos é por meio de inseticidas em pó. Então, o inseticida em pó também pode ser utilizado, porém, naqueles ninhos de saúvas que são mais antigos, existe aí uma certa dificuldade de controle, porque nem sempre o pó consegue atingir as panelas mais profundas. Formigas cortadeiras, elas cortam a planta e elas cultivam o fungo a partir dessa planta cortada. E elas armazenam esse fungo em panelas, que são câmaras, e elas podem estar a uma profundidade de 6, 8 metros de profundidade naqueles ninhos bem antigos. Então, por isso que muitas vezes o inseticida em pó não consegue atingir essas câmaras muito profundas, né? Bom, eu estou falando de substâncias químicas, mas a gente pode pensar também em outras alternativas. Existem algumas plantas iscas que podem ser utilizadas para se plantar antes de ser implantado o pomar. Por exemplo, o gergelim, a batata doce, elas costumam ser tóxicas ao fungo. Porém, aqueles ninhos que já são mais antigos na área, as formigas percebem que essa planta é tóxica ao fungo do formigueiro e passam então a não cortar mais essas plantas iscas. Então a gente observa um efeito melhor nos ninhos mais jovens, em áreas que tem ninhos mais jovens, né? Uma outra coisa interessante de se fazer é o controle mecânico. O que é o controle mecânico? O controle mecânico é aquele controle que se faz escavando, encontrando aqueles ninhos menores, se escava. Então, aqui na região sudeste, as revoadas das formigas ocorrem lá para outubro, novembro, até fevereiro, comecinho de março do ano seguinte, já conseguem ser observados orifícios com montinhos de terra solta. É possível escavar isso e encontrar o fungo inclusive com a rainha. Então basta eliminar. Então o cuidado com formigas cortadeiras ele tem que ser ao longo de todo o processo, ou seja, antes do controle, ao se implantar o pomar e durante todo esse período. Então a atenção é sempre importante. Qualquer coisa que for necessário, algum tipo de informação que vocês precisem, vocês podem entrar em contato com o Instituto Biológico, no setor de triagem vegetal, no telefone 11 50 87 17 89 ou pelo e-mail análise_fitossanidade@biologico.sp.gov.br. Um abraço. Agora nós vamos falar sobre as lagartas das oliveiras. Doutora Edna Bertoncini, qual é o problema causado pelas lagartas das oliveiras? Meu nome é Edna Bertoncini, eu sou pesquisadora da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Outra praga muito frequente em oliveiras é a lagarta ou traça das oliveiras, também conhecida por margarônia e cujo nome científico é Pálpita sp. Consiste de um inseto com 3 ciclos de vida. A fase adulta é representada por uma mariposa de asas esbranquiçadas com mais ou menos 3 centímetros de envergadura e uma faixa marrom delimitando as asas na parte anterior. O ciclo de vida da mariposa é em torno de 30 dias. Essas mariposas colocam os ovos nos olivais e esses ovos eclodem em 4 ou 5 dias. Inicialmente, eles possuem uma coloração amarelada e depois esverdeada. Essa fase de ovos dura em torno de 15 dias. Da fase de ovo, passa para a fase de pupa, que é uma fase em que se tece fios de seda nas folhas das oliveiras, formando então um casulo. Essa fase dura em torno de 2 dias e a pupa em torno de 10 dias, eclodindo novamente uma nova mariposa. O ciclo de vida total do inseto é em torno de 2 meses. As injúrias são causadas pelas lagartas, que se alimentam das brotações do limbo das folhas, deixando-as com uma aparência coriácea, reduzindo a área fotossintética e assim o desenvolvimento da planta e, consequentemente, a produção de frutos. É essencial o monitoramento através de inspeções feitas no pomar
e observação das mariposas e dos danos causados. O controle cultural, como a poda para a eliminação dos ladrões, é extremamente importante, pois essas larvas se alojam nesses ramos, além de melhorar a insolação e a ventilação da árvore. A pálpita ocorre em períodos secos, como o outono e a primavera, e as lagartas possuem hábito noturno. Raramente são visualizadas se alimentando das folhas durante o dia. A praga é muito comum na borda dos olivais, pois esses insetos se alojam nas matas. Além do controle cultural, controles químicos e biológicos devem ser realizados em função da severidade dos ataques. Ataques leves podem ser controlados por óleo mineral ou óleo de nim, que agem por contato na superfície das lagartas. Para ataques médios, recorrentes ou ataques severos, recomenda-se como estratégia a união de várias ações, como o uso do óleo mineral, o uso de armadilhas luminosas para capturar as mariposas, reduzindo a população da praga no ambiente. Também pode se associar ao controle biológico com o uso da vespa chamada tricograma, que parasita ovos e lagartas, reduzindo assim a população da praga no ambiente. Em caso de ataques e danos persistentes, pode-se utilizar o pesticida Delegate, dado e registrado para a pálpita da oliveira no Brasil. Agora, nós vamos focar sobre as doenças dos olivais. Um dos problemas mais graves causados nos olivais é a bacteriose. E para isso, nós vamos estar conversando com o doutor Elvésio Della Coletta Filho. Ele é pesquisador do Instituto Agronômico IAC, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutor Elvésio, conta pra gente o que ocorre com a incidência da Xylella fastidiosa nos olivais? Olá, meu nome é Elvésio, sou da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e trabalho como pesquisador científico no Instituto Agronômico de Campinas. A Xylella fastidiosa é um grupo de bactérias que pode colonizar centenas de espécies de plantas e causar doenças em dezenas delas. Este grupo, então, pode ser dividido em 3 grandes subgrupos. O grupo conhecido como multiplex, que causa problemas em ameixeiras, que nós temos no Brasil. O grupo conhecido como fastidiosa, subespécie fastidiosa, que causa problemas em videiras e nós não temos no Brasil. E o subgrupo pauca, colonizam cafeeiros e laranjeiras. Nós temos esse grupo aqui no Brasil e é o grupo responsável por causar problemas em oliveiras, tanto no sudeste brasileiro quanto no sul da Itália, onde a severidade da doença é muito grave. Porém, são indivíduos diferentes dentro de um mesmo subgrupo, pauca. O indivíduo que causa problema no sul da Itália é diferente dos indivíduos que causam problemas nas oliveiras no Brasil e também nas laranjeiras e cafeeiros. Como que essas bactérias causam problemas nas plantas? A Xylella fastidiosa vive dentro das plantas, colonizando e crescendo dentro dos vasos conhecidos como xilema, que são responsáveis pela translocação da água e sais minerais que são absorvidos pelas raízes para a parte aérea das plantas. Então, com o crescimento dessa bactéria dentro desses vasos, pode levar à obstrução parcial ou até total desses vasos, dificultando então a translocação de água e sais minerais, acarretando então nos sintomas. E quais são esses sintomas que são encontrados especificamente nas oliveiras? Primeiramente, os sintomas de Xylella fastidiosa nos hospedeiros é variável de acordo com a espécie do hospedeiro, especificamente no caso das oliveiras. Observa-se os sintomas de um setorizado, ou seja, presente em um ou poucos ramos na copa da planta, onde nós observamos as folhas murchas, com uma tonalidade de verde mais clara do que observado no resto da copa, no restante da copa. Observa-se nesses ramos um dessecamento progressivo do ápice para a base
das folhas, tá? Levando então à morte ou ao dessecamento total das folhas daquele ramo. É muito importante observar que no caso de infecção por Xylella fastidiosa, essas folhas dessecadas, elas ficam aderidas aos ramos, contrariamente, por exemplo, como se observa em dessecamento, corrente de infecção por fungos, onde as folhas caem. No caso de Xylella, as folhas ficam aderidas aos ramos. Xylella fastidiosa, ela já está presente nas oliveiras no sudeste brasileiro. Como é a forma de transmissão dessa bactéria? São dois métodos. Primeiro é via material de propagação e segundo, naturalmente, é via vetores, que são cigarrinhas que se alimentam das plantas doentes, transmitindo-as para as plantas sadias. Uma vez que a doença já está presente nas condições dos olivais no sudeste brasileiro, passa a ser uma doença de manejo. E quais são as diretrizes preconizadas para esse manejo? Primeiramente, como nós falamos que é uma doença que é transmitida por material de propagação, nós temos que ter certeza que estamos trabalhando com mudas sanas, mudas livres dessa bactéria. Segundo ponto, como essa bactéria ela é transmitida naturalmente via vetores, que são as cigarrinhas, então o manejo da população desses vetores é essencial dentro desse processo. E também, como esses vetores adquirem essa bactéria de uma planta doente, transmitindo-a para uma planta sadia, então a redução da fonte de inóculo nos olivais também passa a ser uma medida preconizada para o manejo da Xylella fastidiosa. Agora nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a colheita e pós-colheita das azeitonas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos estar falando com a doutora Patrícia Prache. Ela também é pesquisadora da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Doutora Patrícia, conta pra gente sobre a colheita e pós-colheita das azeitonas. Olá, meu nome é Patrícia Prache, eu sou pesquisadora da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e hoje vim comentar rapidamente com vocês sobre a colheita e pós-colheita de frutos de azeitona para fins de extração de azeite. Então, esses fatores são extremamente importantes para a obtenção de um azeite de qualidade. Em relação à colheita, é importante se determinar o ponto ótimo de colheita dos frutos, que é o ponto de maturação dos frutos que confere um máximo rendimento e qualidade de azeite. Esse ponto ótimo de colheita ele é determinado através da curva de maturação de cada cultivar em cada região de cultivo, porque os cultivares eles se comportam de diferentes maneiras entre si em relação à maturação e um mesmo cultivar se comporta de diferentes maneiras em diferentes regiões de cultivo também. Então, essa curva de maturação, ela é determinada através de uma metodologia desenvolvida pelo COI, o Conselho Oleícola Internacional, que leva em consideração a determinação de 4 parâmetros. O primeiro deles é o índice de Raen, que é um índice de coloração dos frutos, onde uma amostra de 100 frutos colhidos aleatoriamente, são separados em diferentes classes de cores. Nessas classes de cores eles recebem notas que são jogadas numa fórmula, obtendo-se então o índice de Raen. A seguir, com essa mesma amostra de frutos, determina-se a consistência da polpa desses frutos. E por que isso é importante? Porque frutos muito maduros, pouco consistentes, estão muito sujeitos a esmagamento e amassamento durante o transporte e armazenamento, prejudicando a qualidade do azeite final. E frutos muito consistentes, ou seja, muito verdes, também dão defeito ao azeite final, que é o defeito de adstringência. Então é importante se determinar o meio termo. Nessa figura, vocês observam então os frutos classificados de acordo com as classes de cores e o penetrômetro, que é o equipamento utilizado para a obtenção da consistência da polpa dessa amostragem aí de frutos. A seguir, com esse mesmo material, obtém-se um azeite que é analisado quimicamente quanto ao índice de peróxidos, extinção específica, teor de acidez e composição em ácidos graxos. Por fim, que seria o 4º parâmetro, vem a análise sensorial dessa amostra de azeite. Então, esses 4 parâmetros aí é que compõem
a metodologia para a determinação da curva de maturação. A respeito da pós-colheita, é importante lembrar que, como todo material vegetal colhido, os frutos de azeitona continuam a estar sujeitos a reações químicas, enzímicas, dependendo da contaminação microbiana até fermentação. Então, tudo isso pode prejudicar a qualidade do azeite final, proporcionando, por exemplo, o aumento do teor de acidez, o aumento do índice de peróxidos por rancidez, né? Então, tem-se que tomar alguns cuidados para amenizar essas reações. Um deles é, por exemplo, a seleção dos frutos antes do processamento. Então, remover frutos estragados, amassados, frutos doentes. E a respeito disso, eu gostaria de ressaltar que o manejo das doenças no campo é muito importante, porque o processamento de frutos com antracnose, por exemplo, origina defeito de mofo no azeite final. Uma outra coisa em relação à pós-colheita é o armazenamento desses frutos. Então, ele deve ser feito em caixas arejadas com uma altura máxima de 25 centímetros, como essas que vocês observam na figura, porque essa situação ela promove uma ventilação da massa de frutos, evitando o aquecimento dessa massa, né, e a aceleração dessas reações que eu acabei de comentar. Empilhamentos ao ar livre, como esse que vocês observam na figura, eles devem ser evitados, porque eles proporcionam a obtenção de um azeite com defeito de aquecimento e defeito acético também. Então, promover um armazenamento em local seco e arejado é muito importante. Com respeito ao tempo desse armazenamento, que é o tempo que decorre entre a colheita e o processamento dos frutos, ele deve ser de no máximo 48 horas. O ideal é que seja feito em até 24 horas, sendo que no Brasil tem-se obtido azeites com frutos processados em até 6 horas e esses azeites são de excelente qualidade. Eles têm até recebido prêmios internacionais devido à sua excelente qualidade. Então, esse é um fator também muito importante. Bom, a respeito de colheita e pós-colheita, é isso que eu tinha que comentar com vocês hoje aqui rapidamente. Um abraço e até mais. Chegamos então ao final da segunda parte de uma série de entrevistas referente ao cultivo das oliveiras. Na próxima semana, você vai conferir a terceira entrevista. Eu aguardo vocês então na próxima semana. Mais uma vez, eu quero estar agradecendo a cada membro do projeto Oliva São Paulo. Muito obrigado por terem aceito a estar participando do canal Quest Interativo. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também aos contatos de WhatsApp. Eu quero também pedir a você que se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso nos ajuda a estar trazendo novas entrevistas. Eu aguardo você então na semana que vem para você conferir a terceira série da entrevista sobre o cultivo das oliveiras. Um forte abraço para vocês e até lá!